A paz do Senhor, meu nome é Natália, faço parte do Ministério dos Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Betel. Dando continuidade ao projeto de leitura bíblica, leremos Apocalipse, capítulos 9 e 10. Apocalipse, capítulo 9. Então, o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue a chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça, como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi concedido poder como dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Assim, naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semblante deles era semelhante ao rosto humano. Os cabelos deles eram parecidos com os cabelos de mulher, e os dentes como os de leão. Possuíam couraças como armaduras de ferro, e o som das suas asas assemelhava-se ao barulho de muitos cavalos e carruagens correndo em direção à batalha. Tinham também caudas e ferrões como de escorpiões, e em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Portanto, o primeiro dos ais já passou, contudo, outros 2 ainda estão por vir. Então, o sexto anjo fez soar a sua trombeta, e ouvi uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que ouvi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência. As suas armaduras eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E, por intermédio desses 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Apocalipse capítulo 10. Depois, avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem, e havia um arco-íris sobre sua cabeça. Sua face era como a luz do sol, e suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Então colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz:
como um forte rugido de leão. Assim que ele ergueu seu clamor, os 7 trovões soaram suas poderosas vozes. E quando os trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever, quando ouvi uma voz do céu que ordenava: guarda o que os 7 trovões disseram e não escrevas. O anjo, que via em pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita em direção ao céu e jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos e criou o céu, a terra e tudo que neles existe, exclamando: eis que não haverá mais demora, e que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se contemplará, exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz que eu ouvia do céu falou comigo uma vez mais, ordenando: vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Em seguida, me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse o livrinho, ao que ele me declarou: pega-o e come-o. Ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi depressa, e de fato, ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que o engoli, meu estômago ficou amargo. Então, recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis.